olhos. Altíssimo soberano Pai, neste momento entregamos o teu filho nas tuas mãos. Desejar que toda retaliação, meu Pai, todo mal, meu Pai, venha cair por terra da vida dele. Usa ele como canal de bênção nesta noite, Senhor. Meu Deus, enquanto ele está falando da tua palavra, que envia anjos dentro do lar dele. Envia anjos nos projetos, nos sonhos, meu Pai, em tudo que ele tem, meu Pai, clamado ao teu nome. Pai querido, abençoa ele nesta noite. Usa ele como canal de bênção. Que as pessoas que ouvirem esta mensagem saiam daqui impactadas pelo poder da tua glória. Ô Senhor, abençoa todos aqueles que estão assistindo pelos seus lares. Meu Deus, que o Senhor venha nesta noite, papai, fazer um milagre na vida dessas pessoas. Que o Senhor venha nesta noite, meu Pai, através desta palavra, Senhor. Meu Deus, aleluia, Senhor, atravessar a dimensão da alma, a divisão do espírito, meu Pai, nas medulas ósseas, meu Pai, e que essas pessoas sejam transformadas pelo poder da tua palavra. Pai querido, Deus amado e santo, então usa teu servo com poder e autoridade nesta noite. É o Senhor que faz, Senhor, é só ele é só apenas instrumento. Faz da tua maneira, faz, meu Pai, do teu jeito, Pai. Usa ele como o Senhor quer. Ele é teu, Senhor, é teu vaso, meu Pai. Eu não vim aqui ouvir o que ele veio trazer, mas eu vim aqui ouvir o que o Senhor tem através da vida do teu filho. É o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita igreja com a paz do Senhor Jesus. Não, pode deixar aí mesmo. Só para virar. Não, pode virar cá. Isso, tá ótimo. Amém, igreja. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louva a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor nos concede mais uma vez estar aqui, compartilhando a poderosa palavra do Senhor. Deus seja louvado pela vida do pastor Jefferson, um grande amigo. Sua esposa Raquel, está ali o bebê, o filho. Deus abençoe a nossa amada que está ali firme e forte caminhando, Solange. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está assistindo em casa essa live. Que Deus abençoe a todos também que estão assistindo essa live na sua casa, em algum lugar. Deus tem falado comigo sobre meu testemunho de conversão. Um dia ele falou para mim, usando alguém, e disse: está pregando em todo lugar, mas aquilo que é para falar, que transforma a vida, você não está falando. Que é o testemunho do que ele fez na minha vida, quando não havia mais esperança. Amém? A princípio, abra sua Bíblia no capítulo 3 de João. Abra aí a sua Bíblia. Capítulo 3 do Evangelho de João. Glória a Deus. Amém. Capítulo 3, nós vamos estar lendo alguns versículos. Eu vou resumir o testemunho, porque para não levar muito tempo, porque é extenso. Amém? E mantenha a sua Bíblia aberta. Capítulo 3 do Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Está escrito assim, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Verso 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode ele entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo,
que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Verso 8. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ainda para complementar essa leitura, e aqueles que vão ouvir e assistir essa live vão entender as leituras que está sendo feita. É importante para nós compreender o testemunho. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 somente, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para complementar esse texto falando da mesma coisa, Gálatas capítulo 4, versículo 1 está escrito: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Vou continuar a leitura. Verso 2: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Amém? Poder tomar seus assentos, Senhor Deus e Pai. Eis-me aqui, Senhor, pela tua graça, mais uma vez, que o Espírito do Senhor venha falar através dos meus lábios, que o Senhor, meu Deus e Pai, vai levar, Senhor, aos ouvidos daqueles que precisam ouvir essa mensagem. Esse testemunho, Senhor, de conversão, que é o maior milagre na vida do homem na terra. Que o Senhor alcança aqueles que estão nos seus lares. Eu oro, meu Deus, por mães, por pais, pessoas que estão orando, Senhor, por entes queridos, filhos, filhas, esposas, para o Senhor o converter, para o Senhor tirar das drogas, dos vícios, para o Senhor mudar a história. O sofrimento, a lágrima tem sido grande. Neste momento pela terra, Senhor, muitos têm orado de contínuo nas suas limitações, nas suas adversidades, nos seus sofrimentos internos, alma angustiante, alma, Senhor, abatida, orando, Senhor, por alguém da família, anos têm se passado, os meses, os dias, e não tem acontecido. Mas o Senhor trabalha com propósito. Tudo tem um tempo, Senhor, determinado pelo Senhor na terra, para que teus propósitos, Senhor, se cumpram e o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, que as aflições e as guerras na mente neste momento vai cair por terra sobre nossa vida, vai cair por terra sobre a vida da tua filha, que está neste momento assistindo no sofá da sua casa, Senhor, no celular, meu Deus, na TV, do teu filho, deste jovem, deste homem que está preso nos vícios, nas drogas, na jogatina, preso, Senhor, na promiscuidade, na prostituição, para que o Senhor traga esperança de que há um Deus que transforma, que há um Deus que muda a história, um Deus vivo e eterno, que amou tanto este mundo cheio de pecado, que amou tanto a cada um de nós, que trouxe, meu Pai, como forma do seu amor, enviou o teu Filho amado para pagar a nossa dívida, o escrito de dívida que estava sobre nós. O juízo será a sentença de morte, ó Pai, que estava sobre a humanidade. O Senhor colocou sobre o teu Filho, trazendo esperança, dependendo da escolha de cada um de nós. Pois o Senhor nos deu o direito de escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor diz na tua palavra: escolhe a vida para que viva tu e a tua descendência, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Meus queridos, meu nome é Marcelo Santana. Eu nasci numa cidade do Maranhão, chamada Várzea do Meio, e ali eu fui criado, logo perto daquela cidadezinha
que é mais para o interior, tem uma cidade maior chamada Pastos Bons. O meu documento está no nome de Pastos Bons. É onde eu nasci, mas eu fui criado nesse lugar por nome Vaza do Meio. Um abraço para meus irmãos e amigos que eu tenho lá, parentela, tios, tias, na Vaza do Meio. E de lá me mudei com 8 anos de idade. Já era viciado em futebol. Isso vem de toda a família era dedicada ao futebol. Com 8 anos de idade, me mudei para o Buritilaga, outro interiorzinho, perto da cidade de São João dos Patos, Maranhão, extrema com Piauí, Floriano, cidade de Floriano. E ali nós chegamos, juntamente com meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E ali a gente foi se envolvendo com aquele povo, fomos conhecendo algumas pessoas, começamos a jogar, já se comunicamos com algumas pessoas e ali já começamos a jogar, porque a paixão é o futebol. E não somente a paixão, mas a gente tinha uma estrutura. Eu tinha uma estrutura que isso já vem de família para o futebol. E ali fui crescendo, jogando, todo final de semana estava ali juntamente com meu pai, e eu só queria jogar do lado do meu pai, e ali tinha futebol que chamava Casado e Solteiro, e eu jogava muito futebol. Não estou aqui trazendo um elogio sobre a minha vida, mas são dons que Deus nos dá para propósitos específicos, enquanto a gente está aqui nessa terra. E eu entendia, e por influência de outros que me viam, dizem, tem futuro para o futebol. E ali eu fui me introduzindo no meio daquele povo, naquele novo interior, e a gente jogava, e era aquela alegria, aquela paixão. Fui crescendo, daqui a pouco eu estava já na cidade grande, lugar que eu nunca tinha pisado. E ali tive, jogando por um período, fui separado para a seleção daquela cidade, eu fui evoluindo no futebol. As portas foram se abrindo. E eu fui chegando a lugares maiores. E passou pouco tempo, eu já fui separado para a seleção da cidade. E na seleção da cidade tinha um homem que era um ex-profissional aposentado do Piauí, que veio especificamente para cuidar da seleção da cidade. E ali, quando eu cheguei, me apresentado para ele, fiz o treinamento, e ali fui separado para a seleção. E naquela seleção, eu passei mais a ser conhecido na cidade grande, que é São João dos Patos. Um abraço para todos os irmãos lá na cidade de São João dos Patos, amigos, que estão assistindo essa live neste momento, que é o lugar que eu passei a maior parte da minha vida. E ali eu fui crescendo, daqui a pouco eu já estava jogando, tendo como adversário times profissionais. A primeira vez que eu pisei num campo profissional foi na cidade de Floriano, que já é Piauí. E ali, pela primeira vez, joguei contra um time profissional. Foi minha alegria, uma alegria muito grande, porque eu vivia para isso. A minha vida, pastor, era treinar pela manhã e treinar pela tarde. Eu não tinha tempo para poder sair, eu não sabia o que era curtir essa fase pré-adolescente ou adolescente. Porque eu não queria isso. Ouvi por muitas vezes meus amigos que jogavam futebol comigo, saíam os final de semana e para as baladas, né, jovens, adolescentes, e me convidava, mas a minha resposta era sempre a mesma. Dizia, eu não posso ir, porque amanhã eu tenho que treinar, amanhã pela manhã. Acordava cedo, dormia cedo, treinava pela manhã, procurava dentro da nossa capacidade, dentro da nossa estrutura financeiramente falando, me alimentar o melhor possível para poder aguentar os trancos, pois não é fácil. É por isso que Paulo usa essa analogia para falar do evangelho, pastor. Que o jogador, o que joga o futebol, que corre pelo prêmio, né, corruptível, uma coroa corruptível dentro do futebol, ele abandona tudo, ele renuncia tudo para poder alcançar aquele objetivo. Da mesma forma, é a forma do cristão, é a vida do cristão, falando espiritualmente. Mas ele está usando essa analogia, porque é de fato desta forma. Você tem que renunciar. Não dá para você viver as duas coisas, bebendo, dormindo tarde. Se você quer isso, entende que tem um propósito em tudo isso.
E ali eu continuei jogando futebol, passou um período, me casei, e surgiu um tempo, uma oportunidade para mim ir para o profissional a primeira vez. Isso na cidade de Teresina, capital Teresina, Piauí. O técnico da seleção que eu estava atualmente jogando, da cidade, que era o ex-profissional, pelo conhecimento que ele tinha, de lá ligaram para ele pedindo um zagueiro e um meia esquerda. E na época eu era meia esquerda e tinha a idade conforme o pedido desse técnico do Fluminense, não Fluminense do Rio de Janeiro, mas um Fluminense que tem até hoje, lá em Teresina, Piauí. Então ele me chamou, conversou comigo, e conversou com outro rapaz que era um zagueiro também, e se acertamos ali, e a gente viajou para lá. Lembro como hoje que a gente chegou às 6 horas da manhã na capital Teresina, aquele lugar enorme, pastor, aquela rodoviária enorme. Eu fiquei olhando para aquela estrutura, para mim aquilo era tudo novo. Já a cidade que era próximo de mim, que é onde eu atuava atualmente na seleção, para mim já era um lugar muito grande. A gente que vem do interior, a gente vai vendo assim, tudo é novidade, né? E eu olhando aquela estrutura, e eu olhando aquela cidade enorme, aquela correria, e fiquei ali pensando com os meus miolos, como diz o ditado, de meu Deus do céu, onde eu vim parar, né? Mas atrás de um sonho. E ali logo em seguida chegou um rapaz que veio buscar a gente lá da sede, pegou a gente, levou para a sede. A sede era uma casa muito grande. Era uma casa mesmo, literalmente uma casa muito grande. E uma coisa que eu fiquei impactado quando eu cheguei naquela cidade é a temperatura. Teresina é o lugar mais quente do mundo. Eu ainda não fui no lugar mais quente do que Teresina, Piauí. O Maranhão é quente, quase todos os dias 35, 40 graus. Mas Teresina dá quase o dobro daquilo lá. É por isso que diz que lá frita ovo no asfalto. Lá é quente, pastor. Lá parece que você está dentro de um lugar queimando 24 horas. Você entra para tomar banho, você sai pior do que aí que entrou. Os ventiladores na sede eram ligados 24 horas, aqueles ventilador grande de pé. Não tinha condicionado, aquele monte de jovem dentro daquela casa quando eu cheguei lá. E ali se instalamos dentro daquela sede. No dia seguinte era o primeiro treino. No primeiro treino eu quase morro, no primeiro treino. Quase desmaio, porque o treino deles era treino pesado, né? Não era qualquer treino. Eu estava acostumado com treinos mais simples. Então, aquele tipo de treino, aquela intensidade no treino, para mim era diferente. Então, para mim começar a aquecer, eles mandaram dar 24 voltas em volta do estádio, que é o tamanho profissional. E ali nas 20 voltas eu já estava quase morrendo, havendo estrelinha. Eu já pensei comigo, eu vou morrer, eu vou desmaiar aqui, eu não vou conseguir fazer nem o primeiro treino. Eu pensando comigo, Deus tem misericórdia da minha alma. Aí quando continuei, ultrapassou aquele cansaço, me senti mais leve, depois o técnico chamou, deu a chuteira ali, deu o equipamento, o colete, entrei para o treino e fomos treinando. Passamos um período lá de 3 meses. Depois eles chegaram à conclusão que tinha jovens lá, que era da cidade mesmo, que não precisava ter gasto com eles, que tinham o meu mesmo nível de futebol. Então, em vez de eles gastar comigo e com outro que foi levado de outra cidade para lá, era melhor ficar com o de lá, que eles não gastavam. Compreensível. Voltei para a cidade onde eu moro, em São João dos Patos. Isso, eu já era casado quando eu saí de lá. Isso é um detalhe importante. E já tinha um filhinho, que é do primeiro filho, por nome Alexandre. Hoje está com a idade de 21 anos. E voltei, regressei para a cidade de São João dos Patos. Nisso já estava minha irmã mais velha, morando em São Paulo, já há uns 3 a 4 anos. E eu me lembro que quando eu cheguei na cidade, voltando de Teresina, eu falei com ela, disse, Marcelo, você não quer vir para São Paulo? Fazer um teste aqui no Shop D. O Shop D é lá no centro de São Paulo, onde a gente faz treinamento para alguns times. São testes. E ali eles escolhem e levam para você para alguns times. Paraná, Cruzeiro, outros times no exterior. E eu aceitei logo de cara. Com 1 semana eu já vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo, aquele frio congelando tudo.
mas o céu aberto, eu já adoeci na primeira semana, quase morro na primeira semana, porque eu nunca vi um ambiente, ou seja, eu saí de um ambiente muito hostil, falando de temperatura quente demais, já entrei em outro ambiente, congelando tudo, já adoeci na primeira semana. E ali estava minha irmã, fiquei com ela na casa dela, o esposo dela já estava trabalhando na cidade, no interior, no litoral de São Paulo, por nome Ilhabela. É um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida, chamado Ilhabela. Ele estava trabalhando lá numa empresa de estrutura metálica, construção de casa, prédio, cobertura, mas tudo de estrutura. E ele perguntou, Marcelo, tu não quer vir trabalhar aqui? Enquanto surge a oportunidade, chega o dia de você fazer o teste, eu vou, já estava precisando, tinha deixado uma esposa lá com um filho, então eu tinha minhas necessidades. Então no PC2V desci para o litoral e lá eu comecei a trabalhar, enquanto eles iam dormir, eu ia aprender o ofício. No horário de almoço, já pegava no maçarico, pegava na máquina de solda, já pegava na trena e fui ali praticando, porque eu queria aprender aquilo lá, não só ficar como servente ou como ajudante, mas eu queria aprender o ofício, para poder ganhar um pouco melhor. E ali fui trabalhando, fui me relacionando com eles, tanto com meu cunhado como com os outros rapazes que eu estava conhecendo que estavam lá. E ali o tempo foi passando, e de 15 em 15 dias eles vinham para São Paulo para ver as famílias e tinha que ficar alguém lá. E como eu era bobo, né, cheguei de cidade de interior, de cidade grande, e tinha necessidade também, o dono da empresa vinha e falava comigo de Marcelo, fica aí o final de semana, porque alguém precisa usar as máquinas, precisa alguém ficar cuidando da casa, porque a gente estava esperando uma casa lá, e tinha que olhar essas coisas todas. E ele terminou me convencendo algumas vezes de eu ficar lá, e o pessoal ia, eu ficava sozinho, olhando as máquinas, fazendo alguma coisa, e eu ficava lá. E o tempo foi passando, e ele sempre me convencia de eu ficar lá. Aí o tempo de ir para São Paulo para mim poder fazer o teste chegou. E quando foi de tempo de ir para São Paulo fazer o teste, ele não deixou eu ir. Ele terminou me convencendo, disse, olha, você acha que vale a pena esse negócio de futebol? Você tem família, você tem um filho, você está aqui trabalhando. Né? E toda aquela conversa, ele foi me envolvendo naquela conversa, e eu terminei cedendo a isso, imaginando no meu coração que eu poderia ter outra oportunidade, mas, na verdade, me enganei, porque não haveria outra oportunidade. E eu terminei ficando, então entrou uma frustração muito grande no meu coração naquele momento. Ou seja, eu tinha uma história até ali. E eu tinha um foco, eu tinha uma visão, eu tinha um lugar para chegar. E de repente eu vejo tudo aquilo indo de água abaixo. Eu vejo aquilo lá indo embora, fugindo das minhas mãos, aquela oportunidade, e eu tinha uma estrutura para isso. Então foi aonde eu comecei a aceitar os convites dos amigos que trabalhavam juntamente comigo, homens já maduros na caminhada, homens já maduros no trabalhar, de viajar, de passar vários tempos fora, casados, mas viviam uma vida que não parecia ser vida de casado, né? E ali eu comecei a sair com eles. E quando eu comecei a sair com eles, eu comecei a beber. Comecei a dançar, coisa que eu não fazia, nunca tinha colocado uma bebida, qualquer tipo de bebida na minha boca. Dançar, sair para o forró, sair para a balada, isso não fazia parte do contexto da minha vida. Pois eu tinha um foco, tinha algo diferente, e eu vivia para isso. E ali eu fui me envolvendo cada vez mais com esse novo cenário, e isso foi me agradando. Eu fui percebendo que eu fui gostando desse estilo de vida novo que eu estava adotando para a minha vida. E aí eu ia para as baladas, ia para as festas, e ficava com uma e ficava com outra, né? E ali bebia e fui bebendo e bebendo. Eu cheguei a um ponto que eu sentava numa mesa e tomava uma caixa de cerveja de garrafa, desgradado, pastor. Eu não me lembro mais quantas garrafas eram em cada caixa. Bebia, sentava e virava para a noite. E eu fui ali nessa vida. Voltei para São Paulo, acabou o tempo do serviço, voltamos para São Paulo. E chegava em São Paulo, eu continuei cada vez mais me aprofundando nisso. De tal maneira que eu trabalhava durante a semana,
saía do trabalho, na hora de almoço, juntamente com os demais amigos do trabalho, a gente ia beber na hora de almoço, em vez de almoçar, ia beber. Saía depois do trabalho, já à tarde, ia para o bar. E tome cerveja, bebida, e lá vai cerveja, e dali a gente ia para outros lugares. Isso durante a semana. Então, existe aquele ditado popular, né, que muitos dizem, vamos aproveitar a vida enquanto a gente está vivo, né? Mas, na verdade, isso é um ditado popular de quem não conhece a verdade de Deus. Porque, na verdade, a gente está vivo, mas está morto há muito tempo. Por causa do estilo de vida de pecado. Então, ali foi acrescentando, eu fui buscando, eu fui desejando, e eu saí, às vezes, na sexta-feira, como eu ganhava bem na época, pegava 2, 3 mil reais, colocava no bolso, já trabalhava pela minha conta, ou muitas vezes dentro da firma, já liderava uma equipe, então o salário aumentava, e quantas vezes eu colocava 2, 3 mil reais no bolso. Supria a necessidade de casa, deixava a esposa lá com o filho, e já ia para as baladas, porque é o que eu queria. Eu queria beber, e ali com aquela alegria da bebida, mulheres, e por aí vai. Saía às vezes na sexta-feira, ficava na sexta-feira, já vindo do trabalho, saía sexta-feira de madrugada para o trabalho, aí já bebia na hora do almoço, bebia depois que saía do trabalho, e ficava até as tantas horas, e dali eu já ia para outro lugar. Dirigindo o carro, juntamente com outros, colocava algumas mulheres dentro do carro, tinha dinheiro mesmo, então estava tudo certo. Para nós, para mim, estava tudo perfeito. O cenário era perfeito. Não tem mulher para atrapalhar, não tem filho para atrapalhar, não tem ninguém para me falar nada. Então eu vou curtir. Por quê? Porque esse estilo de vida, aquilo que eu estava vivendo, é algo que eu nunca tinha vivido. Para mim, era a melhor coisa do mundo, era viver aquele estilo de vida. Então eu fui me aprofundando cada vez mais. Às vezes eu saía na sexta-feira, eu passava a sexta-feira, virava a noite, amanhecia o dia, continuava durante o dia, indo de lugares em lugares, na casa de amigos, churrasco aqui, churrasco ali, festa ali, convite não falta para você. Essa é a verdade. Para fazer o que não presta, não vai faltar convite para você. Não vai faltar pessoas, ó, vamos ali, vamos beber uma. Vamos para a festa tal, festa B, festa C, na casa de fulano, e aonde você chega, tem álcool para você beber, tem droga para você usar, tem tudo que não presta para você se satisfazer. Porque o adversário ele vai criando toda essa situação para levar você para o mais profundo do abismo, como diz a Bíblia. O abismo chama outro abismo. Isso significa que a sua vida vai de mal a pior, cada dia que passa. Então, às vezes, para não ir em casa, virado da sexta para o sábado, andando naquelas marginais de São Paulo, dirigindo a 180 por hora, a 120 por hora, cheio de álcool na cabeça, com carro cheio de mulher, cheio de homem, aquela orgia, indo para determinados lugares, não parava. A gente não parava. E gastando dinheiro, às vezes eu entrei para não ir em casa no sábado, como eu tinha compromisso no sábado, eu tinha festa no domingo para ir. Como eu já estava virado em sexta-feira, eu entrei dentro de uma loja, pastor. Como eu tinha dinheiro, então minha roupa estava toda suja, o short estava sujo, camiseta suja, eu era muito vaidoso. Meu cabelo era muito grande, eu gastava fortuna no meu cabelo. Os meninos me chamavam de rapaz, parece que tu vai se casar toda vez que tu vai se arrumar para sair, porque eu demorava arrumando cabelo cacheado, musculoso, fazia academia, os braços enormes, né? Porque é a vaidade exagerada, o desejo de ter algo para mostrar, para chamar atenção. É isso é o mundo. Isso é o mundo. Então eu entrei naquela loja e ali eu peguei um short bonito, uma bermuda, lembro como hoje, peguei outra camiseta, peguei uma meia e olhei para o tênis não estava muito sujo, era novo tênis, não, eu não vou trocar o tênis. Não vou gastar muito, eu não vou ter dinheiro para continuar de hoje para amanhã, porque era sábado, aí o período da tarde eu estava fazendo isso. Então eu entrei lá onde trocar roupa, peguei essa roupa nova, vesti, peguei a roupa suja, coloquei na sacola, falei para o vendedor, pode jogar fora. Entrei sujo e saí limpinho.
para fora com roupa nova, bermuda nova, camiseta nova, meia nova, e eu estou preparado para continuar. Dali a gente foi para a represa, e ali passando a tarde toda bebendo. Da represa a gente foi para o forró Risca-Faca, que é o conhecido, né, no Nordeste, é o famoso Risca-Faca. E ali fui virando, amanheceu o dia do domingo, continuei o domingo. Eu sei que naquele dia eu cheguei na segunda-feira pela manhã, não fui nem trabalhar, pastor. E isso era constante na minha vida. Daqui a pouco, casamento se acabou, a esposa foi para o Maranhão levando os 2 filhos, uma filha e um filho, o mais velho tem 21 anos, a filha já tem 18 anos, hoje mora com ela lá. Houve a ruptura, separação, porque não tem casamento que aguente. E ali houve a separação, e para mim, se estava bom, ficou melhor. Por quê? Porque agora eu não tenho mais nenhuma responsabilidade, entre aspas. Agora, se eu quiser voltar para casa 15 dias depois, eu posso ficar 15 dias no mundo direto. Então, sabe o que aconteceu comigo? Eu comprei uma mochila, eu já tinha uma mochila, mas eu comprei uma maior. E ali eu colocava tudo que eu precisava. Ia para o trabalho, tinha roupa, tinha guarda-chuva, tinha creme, tinha shampoo, tinha perfume, tinha dinheiro, tinha tudo. Por quê? Porque aonde eu chegava eu ficava. Eu ia passar uma noite com determinada mulher, lá eu me hospedava. Eu ia para casa do amigo, lá eu ficava. As festas que nós ia, bebia até virar um para o lado, virar para o outro. Né? E aquela orgia, aquela bagunça. E ali por ali eu ficava. Então eu não tinha lugar certo. Aí começaram a me chamar de cigano. Por causa dessa situação. Porque foi piorando a situação para mim. Aí passou 1 ano, 2 anos, e a situação só piorando. Aí, quando foi no ano de 2012, no mês 12, eu recebi um convite para ir trabalhar no Campo do Jordão, pela antiga empresa, que foi a primeira empresa que eu trabalhei no ano de 2024, que foi o ano que eu vim do Maranhão para São Paulo, foi no ano de 2004. E ali ele fez um convite de: Marcelo, eu tenho uma casa para fazer, uma estrutura de um milionário, eu quero passar para você, você monta uma equipe e vai para Campo do Jordão. Eu vou alugar a casa, então eu montei uma equipe ali em São Paulo, de amigos aí conhecia, soldador, montador, ajudante, e a gente desceu para lá, chegou lá, tinha uma casa alugada. Então eu me lembro que eu cheguei lá no ano de 2012, no mês 12, pastor, já no final do ano, já no final do mês. E ali a gente se hospedou, e ali eu fui ver o serviço, e lá tinha um problema, o lugar é gelado demais. E eu tenho problema de pneumonia. Então eu sempre bebi muito gelado, mesmo com problema de pneumonia, rinite alérgica, e o meu estado foi piorando. Então na primeira semana eu já quase morro, me levaram para o hospital às pressas, porque eu bebia todo dia, serviço, mas quando eu chegava à noite em casa, congelando, mas eu faltava uma cerveja na mesa. Não faltava algum tipo de bebida na mesa, tinha que beber todo dia. E a primeira semana eu passei mal, me levaram para o hospital, e a médica disse: se você não voltar para São Paulo, você não vai sobreviver aqui. E eu falei para ela, eu disse: então eu vou morrer aqui, porque eu assinei um contrato e eu tenho que cumprir esse contrato. Eu não posso sair daqui porque eu já comecei, eu tenho que terminar. E ali, depois de me furarem muito, porque umas 4 ou 5 enfermeiras me furaram, o pastor não achava veia. Uma via furava, a outra via furava, e eu desmaiado, passando mal, e todo mundo me furando, não achava veia, e o sangue escorrendo pelo chão. Eu digo: é hoje que eu vou morrer mesmo. E o corpo desfalecendo, e você ficando tonto. Eu digo: não, pode parar, porque você não está conseguindo, não aguento mais. Aí senão tem que achar, até que por fim encontraram, e conseguiu fazer a coleta de sangue. E ali, depois de muito tempo, já às 3 horas da manhã, me levaram. Eu amanheci ruim no dia seguinte, vim para São Paulo, passei um dia, me recuperei, voltei para o serviço. Mas eu continuei nessa vida, nesse estilo de vida. Os final de semana, saía com os meninos, ia por Risca-Faca, mulherada, bebida, virava da sexta para o sábado para o domingo. E ali eu já conheci um monte de gente que jogava futebol, os campos tudo muito bom lá. No Campo do Jordão, conheci uns amigos ali, entre aspas, e jogava futebol. Eles perceberam que eu sabia jogar futebol. Eu disse: não, vamos trazer Marcelo vai jogar com a gente. E ali eu comecei a disputar alguns campeonatos. Mas quando chegava no final do jogo, o que acontecia? Churrasco. Vamos para a casa de fulano, vamos para o bar ciclano. Churrasco, bebida e mulher. Dali mesmo, pastor, eu já ia direto para o Risca-Faca.
Amanhecia o dia lá. Só ia no outro dia para casa, já cambaleando, dormia um pouquinho, acordava à tarde, saía novamente para algum lugar junto com os amigos, entre aspas, vamos beber uma, porque tem um ditado, diz, ó, que você está ruim de bebida, bebeu muito, o segredo é beber outra, né, para poder curar, né? Isso é o que o pessoal fala, diz, não, vamos beber outra para a gente melhorar, porque já não está legal, então vai equilibrar. É a dependência química. Você fica dependente da bebida. Começa a se tremer, começa a passar mal, mas quando bebe novamente estabiliza. O que significa isso? Dependência. Você já está dominado pela bebida, está dominado pelo vício, independente de qual seja o vício que você consuma neste momento. E ali foi indo, para certo dia que eu encontrei uma moça passou por mim, sorriu para mim, tal, para mim era só mais uma, porque eu não queria saber, pastor, de casamento. Eu queria aproveitar esse tempo agora que eu estava separado, compromisso com relacionamento eu não queria. Eu queria continuar bebendo, eu queria continuar me prostituindo, eu queria continuar fornicando, adulterando, fazendo tudo que não presta, vivendo nessa vida. Porque isso eu quero bom. Eu desejo no meu coração continuar essa vida, então eu não queria compromisso. Cada relacionamento era mais uma pessoa. E ali, aquela moça, comecei a sair com ela, percebi que ela era da igreja, Aquela moça era da igreja, é desviada da igreja. Se desviou da igreja na sua caminhada, já bebia, já fumava, mas ainda de vez em quando ia para a igreja. E eu me lembro que ela ia para a igreja, me chamava, vamos para a igreja. Eu disse, não vou não. Eu vou ficar aqui com meus amigos. Chegava no serviço entre 7, 6h30, 7 horas da noite. Tinha um bar perto de casa, a gente ficava bebendo até 10, 11 horas da noite. Cerveja por cima de cerveja, congelando, mas nós ali, tomando cerveja. Saía mais ou menos 10, 11 horas da noite para casa, levava umas 2 caixas debaixo do braço, chegava, colocava no congelador e ali a gente sentava, ficava até às vezes até as 3 da manhã bebendo. No outro dia trabalhava daquele jeito. Mas já tinha se adaptado a isso, porque o corpo vai se adaptando com o que não presta. Mesmo que você vai morrendo aos poucos, mas o corpo vai se adaptando com o que não presta. E a pessoa vai morrendo dia por dia. E ela me convidava uma vez, convidou 2 vezes, 3 vezes, e a resposta era sempre a mesma, eu não vou. E eu nunca tinha sido convidado para ir numa igreja evangélica. Eu cresci na igreja católica, juntamente com toda a família. Fui batizado na igreja católica. Não conhecia a Bíblia, nunca tinha lido Bíblia. Mas quando falava que tinha uma religião, que era da igreja católica, era daquele jeito, né? E uma vez e nunca. A gente ia lá. Mas a gente, como tem que ter uma crença, né? Todo mundo tem que ter uma crença. E a gente acha que isso é o bastante, né? E ali fui criado, ali fui doutrinado pelos meus pais. Mas eu não me lembro na minha memória de que alguém, em algum momento, na rua, em qualquer lugar, me evangelizou com algum folheto da palavra de Deus. Isso não aconteceu comigo. E através desses convites, um dia eu fui. Igreja da Graça. Culto à tarde. E eu ali fiquei observando, o pessoal adorando, o pastor ali pregando. Aquele ambiente tudo muito novo para mim. E eu fiquei observando que eu fui muito sempre de observar as coisas. Aí acabou o culto, vamos embora. Outra oportunidade, fui pela segunda vez. Nisso, essa menina, essa moça já queria morar juntamente comigo, mas eu não queria, mas até que quando a gente foi perceber, já estava junto, morando junto numa casa, alugamos a casa. Fui a segunda vez, e nessa casa que a gente foi morar, tinha outra igreja da Graça perto, né? E eu fui a terceira vez em outra igreja da Graça. E essa igreja da Graça que eu fui é o dia de domingo. Lá estava lotado de domingo, culto com a família, muito frio. Eu assentei ali no meio daquele culto, aquela multidão de gente. Tinha um pregador de Taubaté, um pregador moreno, alto, pregando a palavra de Deus, eu observando aquela pregação, olhando aquele ambiente, para mim tudo novo. E ele, para a pregação, ele sai assim de trás do púlpito e vem assim e aponta o dedo assim, no meio da igreja, pastor. Ele disse, tu aí,
Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, disse tu que olhou para um lado e para o outro, que está com a camisa cinza. Eu estava com a camisa cinza da Lacoste que eu tinha ganhado dos irmãos por causa do frio lá. Ele disse assim, ó, Deus tem uma dádiva sobre a tua vida. E eu vou te ver pregando por aí. Aleluia. Pastor, aquela palavra ecoou dentro de mim, pastor. Aquela palavra, quando ela foi liberada, até hoje eu oro e um dia eu vou encontrar aquele pregador para abraçar ele. E no dia que eu encontrar o Espírito de Deus, apesar de eu ter perdido um pouco a fisionomia dele, mas eu lembro de alguma coisa, o próprio Espírito vai testificar. Porque foi uma palavra liberada da parte de Deus. Ou seja, foi uma dádiva presente, eu vou te ver pregando por aí. Foi estas palavras que foi liberado sobre a minha vida naquele dia. No outro dia, pastor, começou a acontecer um monte de coisa estranha dentro de casa. A moça que eu morava junto começou a manifestar. Ela manifestava e eu via, tinha que sair do trabalho. As filhas dela, que ela tinha 2 filhas, 3 filhas, morava todo mundo junto. E ali ligava para mim e disse, Marcelo, vem embora, porque a minha mãe está manifestada. Chegava lá, ela estava com os dentes cerrados, as mãos cerradas para trás, os olhos regalados, e alguma coisa, quando eu chegava, eu não falava nada. Mas quando isso acontecia, alguma coisa me impulsionava e me levava para cima a colocar a mão e orar do jeito que eu sabia. Eu sabia que eu estava orando, mas eu falava do meu jeito, porque era a 3ª vez que eu tinha ido para a igreja. Mas lembrando das orações dos irmãos da igreja, do pastor, eu falava a mesma coisa. E ali fiquei uma meia hora orando, tentando expulsar. Aí depois desistia, eu cansado, suado. Aí eu parava de orar e já ia com as mãos mesmo, porque a língua dela estava dobrando, né, para dentro. Os dentes cerrados, quase com a força de uma queixada de um leão. E eu metia assim as mãos assim, para abrir a boca, para puxar a língua, aquele desespero. Eu disse, vai morrer. Aí depois de uma hora de muita luta, acho que Deus teve misericórdia e mandou demonstrar, sai daí. Aí ficou bem. Então isso acontecia direto, a moça desmaiava na rua, subia em cima das guias com o carro, desmaiada no carro. Então começou a acontecer essas coisas, diariamente. Então começou uma tribulação muito grande. Mas enfim, eu fui entendendo o que estava acontecendo no mundo espiritual. Aí surgiu um problema no meu trabalho lá, porque a empresa que me contratou fez um orçamento e o orçamento não deu para cobrir toda a despesa. Ou seja, estava chegando no final do serviço, não tinha mais dinheiro para poder pagar a mim e os funcionários que eu tinha levado para fazer os acertos, não tinha mais dinheiro. E como eu estava com a igreja, eu aprendi a fazer voto. Então, um dia, tomando banho, eu disse, Deus, se o Senhor me der esse acerto, eu vou comprar a Bíblia de estudo, a melhor Bíblia. E ali eu fiz um voto na minha inocência, do meu jeito. E certo que passou pouco dia, foi criada uma situação lá, conversado lá, então fizeram o nosso acerto. E eu recebi o dinheiro. Então a primeira coisa que eu fiz foi cumprir o voto. Eu falei para Deus que eu comprar uma Bíblia de estudo, a melhor que tinha no mercado, e que ia dar um voto, fazer um voto, que eu ia levar de oferta R$50 lá para aquela igreja. Eu fiz esse voto. Então, quando acertou, eu fui lá, a primeira vez na livraria, eu entrei lá, peguei uma Bíblia de estudo. A melhor Bíblia, R$100 e poucos. E quando eu fui para a igreja, eu levei meu voto de R$50, cumpri com o voto. Porque Deus me honrou, mesmo sem saber orar, mesmo sem saber muito bem o que estava fazendo, mas pelos olhos da fé, que eu não sabia nem o que era fé direito, eu sei que o que eu estava sentindo era algo sobrenatural dentro de mim, que eu não sabia mais discernir, eu não sabia entender, pastor, as coisas que estavam acontecendo dentro de mim quando foi liberada a palavra. Desejo de fazer outras coisas e desejo de abandonar aquilo que eu amava. Foi o que começou a sentir dentro de mim. Naquela semana seguinte eu fui para o churrasco, aí eu cheguei no churrasco, já estavam todos os amigos lá do futebol, mas algo dentro de mim já estava acontecendo, porque eu estava me incomodando com algumas coisas que eu amava. Eu já estava me incomodando com alguns barulhos, com música, mas eu não sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Eu cheguei naquele churrasco, os caras lá tudo bebendo, aquela bagunça, e outros abraçando, e outro, o Marcelo chegou, já me abraçado, mas eu muito na minha, eu muito assim, parece que meio aéreo, e já pegando uma cerveja, porque eu bebia demais, abrindo uma latinha, me deram.
E eu peguei aquela latinha, eu sentei assim perto dele, eles conversando, e aquelas conversas do mundo que não convém, só conversa que não convém, coisa do mundo mesmo. E aquilo que eu participava, eu percebi que aquilo lá não estava legal para mim. Eu percebi que aquilo que eles estavam falando, que eu gostava outra hora, eu disse, mas o que está acontecendo dentro de mim? Parece que eu estou fora desse ambiente, eu estou aqui, mas parece que eu não estou aqui. E eu fiquei ali com aquela lata de cerveja, e quando eu tomei o primeiro gole da lata de cerveja, eu senti que como alguém fizesse assim com a mão dentro de mim e jogasse para fora a bebida que eu tinha acabado de tomar. E aquele negócio esquisito, mas ao mesmo tempo que eu queria tomar, eu sentia a vontade de não tomar. Então começou aquela guerra dentro de mim. E o pior é que eu não entendia isso. Hoje eu sei que é o Espírito Santo trabalhando no meu espírito, na minha alma, na minha mente. Mas eu não compreendia, porque você vai compreender isso com o tempo. Quando você começa a estudar a Bíblia. E ali eu saí daquele lugar, e eu vou embora. E o pessoal falou, Marcelo, o que está acontecendo contigo? Não tomou nem uma latinha de cerveja. Eu disse, eu não estou bem, não estou legal. Eu estou indo embora, depois a gente se vê no futebol. No final de semana seguinte, a gente foi para o futebol. Então, quando acabou o futebol, eu não senti desejo de ir para o bar, como era de costume. Disse, não, eu estou indo embora. O pessoal, não, nós vamos para o bar, nós vamos ter um churrasco, tem a carne, está tudo preparado lá. Tem a cerveja lá, a gente já comprou tudo. Por que você não vai? Você vai ser com a gente? Eu disse, não estou legal. Então, como eu não sabia o que estava acontecendo dentro de mim, o que eu falava é que eu não estava legal. Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo dentro de mim. Então, eu fui para casa. Fui embora. E ali eu comecei a ler aquela Bíblia, eu pegava aquela Bíblia de estudo, a letra pequena, e eu lia e eu não entendia nada, porque eu fugi muito da escola também, né? E eu tenho dificuldade um pouco mais para escrever. Até que para ler, eu leio bem, entre aspas, né? E eu li aquilo lá, para mim, eu li um pouquinho, depois eu parava de ler e eu perguntava para a moça que eu estava morando com ela, por falta por ética, eu não vou aqui falar o nome, e como ela já tinha tempo de igreja, muito tempo de igreja, eu digo, o que é que significa isso aqui? Ela vinha, olhava, também não sabia, porque não tinha muita comunhão com a palavra. É a mulher que orava, que buscava, mas não tinha uma comunhão com a palavra, não tinha leitura profunda. Eu disse, eu não entendo bem. Então, certo que eu fui começando lendo, aí daqui a pouco eu fui gostando, aí daqui a pouco eu passava 1 hora lendo, quando eu fui percebendo, eu passava 2 horas lendo, eu fui lendo essa escritura, daqui a pouco eu passava o dia todo e eu não percebia mais. Eu comecei a ler de uma maneira, pastor, que eu não conseguia mais parar de ler. Eu começava a ler a Bíblia às vezes às 7 horas da manhã, um período que eu fiquei parado, levantava, abria o propósito de jejum, começava a ler a Bíblia, saía meio-dia para orar, voltava de novo para a leitura, voltava 3 horas para a oração, voltava para a leitura, 7 horas parava de ler, voltava para a oração, voltava para a leitura de novo, às vezes meia-noite eu estava lendo a Bíblia, desde as 7 horas da manhã. Eu estava devorando a Bíblia, comendo a Bíblia. Aí acabou o serviço, de 2014, no mês de fevereiro de 2014, vim para São Paulo, juntamente com a moça. São Paulo hospedando na casa de uma pessoa lá, que é da parentela dela. E ali tinha um ponto de garagem, mas eu não entreguei a vida para Jesus em Campo do Jordão. Já havia todo esse trabalhar de Deus na minha vida. Mas ainda não tinha ido confessar Jesus lá na frente, que é o meu costume da igreja. Me chamaram, mas eu disse, não vou não, ainda não é tempo. Eu falava assim. E chegou nesse lugar lá em São Paulo, a gente foi para esse ponto de pregação, que era segunda-feira os cultos. E ali eu vi aquele movimento, um lugar, a igreja mais pentecostal, era diferente da graça, né? Ali eu já vi alguns pulando, já vi uns dando glória, eu já vi outros falando em mistério, falando em língua, outros expulsando demônio. Daqui a pouco a mulher que morava comigo se manifestou. E uma irmã já foi lá, já colocou a mão, levou lá para fora e começou aquela guerra expulsando. E eu só olhando aquilo lá, eu não entendia nada, eu só olhando. Eu digo, meu Deus do céu, que negócio é esse? E fiquei lá, e a mulher lá expulsando o demônio lá da menina, e eu ali ouvindo o culto, acabou o culto, encerrou o culto, eu vi assim para o pé da porta e fiquei olhando assim, aquela luta daquela mulher expulsando aquela legião ali. E certo que ela conseguiu expulsar, e enquanto ela estava ali fazendo aquela obra, chegou um pastor, por nome Alexandre, um grande amigo até hoje. Chegou sorrindo com o caderno do meu lado, assim, olhou para mim, e disse assim, tu quer aceitar Jesus? Pastor, não foi eu que abri a minha boca. A minha boca abriu sozinha, pastor.
Eu falei, eu quero. Quando eu falei, eu quero, eu fiz assim. Eu digo, mas não foi eu que falei. Mas aí ele deu um sorriso e glorificou a Deus, glória a Deus. Já assinou o nome ali. Quando eu acabei de falar isso, a moça terminou de fazer a obra, já veio para cima de mim em profecia, apontando o dedo na minha cara, assim, diz assim, diz o Senhor, corta o cabelo hoje. E quando ela falou isso, ele mexeu comigo, pastor, porque o cabelo, meu cabelo, era intocável para mim. Eu falei, meu Deus do céu, cortar o cabelo. Aí eu fui para casa e passei a noite toda lutando, a mulher manifestando de novo. E eu orava, não dormia, ela não dormiu, ninguém dormiu naquela casa. E aquela palavra na minha mente, corta o cabelo, corta o cabelo. Aí eu fiquei com vontade naquela noite de tomar cerveja, porque quando eu fui para São Paulo ainda eu não tinha abandonado de vez. Mas quando depois de pregação eu entreguei a vida para Jesus, eu me senti na obrigação de nem tocar mais. Eu digo, agora eu não posso nem tocar em cerveja, porque agora eu entreguei a vida para Jesus. Esse é o meu pensamento. Aí eu cheguei em casa, eu tinha uma máquina, porque eu tinha um cabelão grande, mas eu fazia o pé do lado. E eu fiquei a noite toda naquela luta, corta, não corta, corta, não corta, corta, não corta. Aí amanheceu o dia, eu chamei a menina, ela disse, corta no cabelo aqui. Eu sentei, ela começou a cortar, eu disse, pode cortar na unha. Ela começou a cortar aquele cabelão caindo tudo, e ela cortando, e ela cortando. Quando ela cortou o último fiapo de cabelo lá, ela passou a mão na minha cabeça, ficou legal, aí caiu. Ela passou a mão, ficou legal, caiu, ficou bonito, caiu. Mas de tanto cai, eu já sabia, eu disse, está manifestado de novo. Fui para cima, já coloquei a mão e disse, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, do meu jeito. E isso acontecia todos os dias. Todos os dias ela manifestava, todo dia caía. Eu digo, meu Deus do céu. Então ali eu comecei a congregar naquela igreja, que era aquele ponto de pregação ali. E ali eu fui crescendo. Daqui a pouco, Deus separou a gente estava morando junto. Deus levou aquela moça para um lado, me levou para o outro, e ali foi um conflito muito grande, porque eu não entendi nada. Eu disse, como é que Deus coloca no caminho e depois tira? Agora eu não entendi nada. E Deus tirou, e passou um ano, passou 2, eu fui para a casa da minha irmã, ela foi para a casa da família dela, e foi se separando cada vez mais, ficando mais distante. Mas eu tinha esperança que voltasse. Diz, não, Deus separou só por um momento, porque Deus quer trabalhar, isso é no meu pensamento. Então, o tempo foi passando, passou 1 ano, 2 anos, mal a gente se falava, e eu questionava Deus, disse, mas Deus, agora eu estou sozinho de novo, tal. E Deus começou a falar de uma Rebeca para mim, começou a falar. Chegou o período que eu me batizei, depois de 3 anos de convertido, que foi que me batizaram. E Deus sempre falando, disse, estou preparando a Rebeca, mas na minha mente era ela. Era a pessoa que estava comigo que a gente tinha separado. Porque até então eu tinha algum sentimento. Mas eu não sabia o plano de Deus, o trabalhar de Deus, porque a gente não entende. A pessoa não compreende o trabalhar dele. Porque nós somos limitados, Deus tem um propósito, algo maior lá na frente, e a gente está relutando por algo que a gente não está entendendo nada que está acontecendo. Às vezes, assim na nossa vida, Deus está fazendo algo glorioso, porque tudo que Ele faz é glorioso. Mas a gente está atrapalhado, a gente, não, Deus tem que ser assim, Deus tem que ser assim. Pare de fazer isso, porque às vezes nós se peguem ensinando a Deus trabalhar. Não, Deus faz assim. Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, e Ele sabe o que faz. E a Bíblia fala que todo aquilo que Ele faz para nós, Ele acrescenta só alegria e riqueza, e não acrescenta dores. Porque Deus, Ele é fiel, e Ele não faz nada para o filho que vai te tirar da presença dEle, que vai te fazer sofrer. A bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta dores. Então houve essa separação, e eu comecei a fazer a obra, e eu vivia dentro das favelas, fazia campanha segunda, terça, quarta, quinta, final de semana, eu queria pregar. Era um amor transbordante dentro de mim, eu queria falar de Jesus. Subia monte, passava 7 dias no monte sozinho, subia para monte sozinho, ia pregar nas praças, juntava os meninos, vamos para a praça. Pastor, a minha vida era falar de Jesus. Chegava em casa, tinha um quartinho da oração, começava a orar meia-noite. Quando dava 7 horas da manhã, eu estava lá intercedendo da mesma forma. Às vezes eu não aguentava mais orar, pastor. Aí eu ficava sentado, orava sentado, aí não aguentava ficar sentado, deitava, continuava orando. Daqui a pouco eu levantava, continuava caminhando, mas eu queria orar, queria interceder, queria pregar,
aquele amor transbordando dentro de mim, aquela presença gloriosa. E o tempo foi passando e Deus falando da Rebeca, eu digo, olha, os avós daqui disseram, tem uma Rebeca em tal lugar, não é daqui. Aí quando Deus falou com clareza a primeira vez, ele disse, eu não quero. Eu quero aquela pessoa lá. Deus, não é daqui, é uma serva minha e não está aqui. Tu vai encontrar fora de São Paulo. E eu vou te levar até ela. Ela é branca, ela é loira. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu fiquei muito triste. Por quê? Porque ainda existia um sentimento. Havia uma esperança. Eu digo, aí ficou confusa a minha cabeça. Eu digo, meu Deus, eu não estou entendendo nada mais. O Senhor me separa, gente. Aí depois desse tanto de anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, já 4 anos já, eu resisti num monte de mulher, porque no cristianismo é assim, quando aparece um monte de mulher, não, aquele homem lá é um homem de Deus, porque na vida ele entrega, pastor. E surgiu mulher daqui, e outra vinha dali, e eu me esquivando de cá, esquivando de lá, por quê? Porque eu estava debaixo de uma promessa. Deus, ó, fica na posição, porque eu tenho a Rebeca. E o meu pensamento era lá. E quando ele falou disso, é outra pessoa. Disse, eu não quero. E um dia Deus me repreendeu, disse, olha, aceita o que eu estou te dando, porque eu sei o que eu estou fazendo. E o tempo foi passando, Deus foi usando um e usando o outro. E o tempo foi passando. Mais de 4 anos, separado ali para Deus, esperando em Deus, ao mesmo tempo resistindo aos desejos da carne, aquela luta, o diabo preparando um prato daqui, um prato dali, mas eu resistindo. E um dia, como eu orava para muitas pessoas, chegou um pedido de oração da minha esposa hoje, minha amada Sônia Gonçalves Santana, que está assistindo essa live, pedindo oração para mim, para a filha dela, através de uma amiga minha, que fazia a obra junto com a gente, de uma maneira sobrenatural. Ela chegou até essa amiga, e essa amiga conduziu ela até mim, e disse, eu tenho um amigo, o irmão Marcelo, que ele é um homem de oração, então eu vou passar seu contato para ele, e você tem contato com ele, chama ele, para poder ele orar por você. E ela mandou uma mensagem para mim, ali eu conheci ela, comecei a orar justamente com ela, pedindo oração, e ela falou que estava no propósito de oração com Deus sobre a vida sentimental, tal, mas eu estava ali alicerçado na promessa de Deus. Certo é que a gente foi se conhecendo, foi um período que ela estava doente, ficou em depressão, passou uma luta muito grande, e ali, como todas as pessoas que chegaram até mim, eu cuidava, zelava, com um amor muito grande, amor pelas almas muito grande dentro de mim. E ali eu fui cuidando dela, e ali ele foi pegando aquele amor, aquele carinho. Daqui a pouco eu já estava gostando dela, ela já estava gostando de mim. E um dia ela falou para mim, eu acho que eu estou te amando. Eu perguntei assim para ela, disse, mas como é que é esse amor? E esse amor de amizade, é amor de marido? Disse, eu não sei, mas eu estou gostando de você, né? E eu digo, meu Deus do céu, e agora? E a gente foi se relacionando, até que um dia Deus veio, viu alguém e disse, ela é a mulher que eu te falei. Ela é a pessoa que eu preparei, a minha serva para você. E vim para aqui, conheci ela, casamos, hoje já vai para 6 anos. Depois da minha salvação, é uma das grandes vitórias que Deus me falou, que Deus falou que ia me dar uma esposa, cheia da presença dele, uma mulher linda que eu fico admirado, e realmente ela é para mim tudo aquilo que Deus falou. Deus mudou a minha história, Deus mudou o meu cativeiro. Eu era um homem desenganado, muitas vezes eu ouvi da minha mãe chorando nos braços dela, ela dizendo, filho, você está seguindo o mesmo caminho dos seus tios, que morreram nos rios, morreram enganando as esposas, traindo as esposas, morreram na bebida, na cachaça, e eu só chorava, porque de fato, eu estava seguindo o mesmo caminho. Mas minha mãe falava aquilo com lágrimas, minha mãe falava aquilo com prantos. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi de amigos que eu ia viver aquilo o resto da minha vida, que minha vida não ia mudar, que só ia afundar. E de fato, eu trabalhava para manter o meu vício, eu trabalhava para manter os meus desejos, eu trabalhava para sustentar as minhas paixões.
Eu trabalhava para viver uma vida pensando que estava vivo, mas estava morto. Mas o Deus do céu, que tem os seus propósitos, porque eu creio, segundo a Bíblia, que cada um de nós que estamos aqui hoje, você que está assistindo essa live em casa, você não nasceu por um erro de um acaso, por um erro de um homem ou de uma mulher, não. Você não nasceu errado, você não nasceu para dar errado. Você nasceu para um propósito, conforme o Senhor fala para Jeremias, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci as nações, te dei para o profeta. O Senhor está dizendo, olha, eu te conheci antes na dimensão eterna, porque tudo acontece lá, mas tu vai nascer no ventre da tua mãe, e antes de tu nascer, tu já vai nascer consagrado, separado, ou seja, cada um de nós nascendo para um propósito. É por isso que eu li Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo deste sol. Tempo determinado é um tempo específico de nascer, cumprir os propósitos de Deus e morrer e voltar para a eternidade. Mas existe um tempo certo de Deus manifestar na vida da pessoa. Um dia no Monte da Luz, uma mulher em profecia, Deus usou ela falando para mim, filho, desde o dia que tu nasceu, meu anjo nunca saiu do teu lado. Eu fui te livrando até hoje. E hoje eu anuncio para você que eu tenho chamado sobre a terra para a tua vida. Tu foi consagrado na eternidade. E você será um pregador da minha palavra. E Deus mudou a minha história e continua mudando. E hoje eu estou testemunhando desse milagre. O maior milagre de Deus é uma cura física, pastor. O maior milagre de Deus não é uma cura de um câncer, não. Sabe qual é o maior milagre de Deus? É a vida eterna manifestada no homem pecador que está lá fora na cachaça, nos vícios, na prostituição, no mundo do crime. Deus vai lá e manifesta a sua glória e tira ele do mundo direto para o púlpito. Sabe o que é isso? É graça. Sabe o que é isso? É poder de Deus. Sabe o que é isso? É o amor incondicional de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que o mundo seja salvo. Você que assiste essa live, creia, ainda há esperança para o teu filho, ainda há esperança para o teu esposo, há esperança para a tua esposa, para aquela pessoa que você está orando, mas que está nas drogas, nos vícios, no mundo do crime. Deus é poderoso para tirar ele de lá e trazer para a presença dele e usar na palavra e o nome dele ser glorificado. Aleluia! Deus fez isso na minha vida. E eu estou aqui hoje testemunhando dessa experiência pessoal. A regeneração é algo que só Deus pode fazer. Porque ele entra no coração do homem lá dentro, aonde a mão do homem não alcança. E ele coloca dentro daquele coração o desejo e um amor pelo reino. O homem que é pecador, que corre de Deus, como Adão correu de Deus, porque o pecado faz isso com o homem. Ele vai para as coisas do mundo, ele tem desejo das coisas do mundo. E é compreensível, isso é o homem pecador, sim, Jesus. É por isso que a Bíblia fala do nascer de novo. Ser regenerado, ser transformado. A Bíblia, pastor, não fala de religião, pois Jesus está falando com um religioso, que ora, que tem a palavra, mas precisa nascer de novo. Isso nos mostra que uma religião não muda ninguém, uma religião não salva ninguém. Sabe por quê? Porque o problema está dentro do homem. O pecado não é fora, o pecado é dentro, pastor. E só quem pode entrar lá no profundo, como diz a Bíblia, no capítulo 4 de Hebreus, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medula, aonde o médico não chega, aonde a religião não chega. Jesus Cristo ele vem marchando e entra lá no espírito e manifesta a sua graça. E a pessoa que tinha prazer na bebida, a pessoa que tinha prazer no alcoolismo, na prostituição, no mundo
mundo do crime, a pessoa que era vazia, sem propósito no mundo, daqui a pouco está cheio de propósito, daqui a pouco está cheio do amor de Deus, daqui a pouco, em vez de ir para o mundo, quer ir para a igreja, em vez de ir para o bar beber, quer ler a Bíblia. Sabe o que é isso? É graça do Senhor Jesus Cristo. Isso é o amor de Deus. Mas é necessário eu entender isso. Eu tenho uma escolha, livre arbítrio. Eu posso rejeitar esta graça, como eu posso aceitar essa graça. Então você que está assistindo essa live, nós que estamos aqui hoje, aonde você estiver, a esperança, não pare de orar, não pare de interceder por alguém que você está intercedendo. A esperança, porque o tempo de Deus, o tempo do Pai, vai chegar o momento que Ele vai trazer, vai chegar o momento que Ele vai salvar, vai chegar o momento que Ele vai mudar. Amém, igreja? Amém? Ficar sobre os vossos pés, vamos orar. Estou encerrando por aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje Deus segue transformando a minha vida e cumprindo o propósito que Ele fez há 5, 6 anos atrás. Deus Ele é fiel para transformar a vida de pecadores. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero aqui apresentar, Senhor, neste momento, a vida do meu pai, de Mateus, que aqui se encontra. Em nome de Jesus, Mateus, vem aqui na frente, filho. Em nome de Jesus, vamos orar aqui pelo Mateus. Vamos orar pelo Thierry. Pastor, venha com ele aqui na frente, aqui. Em nome de Jesus, coloca a mão dele na sua mão, pastor, sobre ele. Se hoje pode vir também com ele, pode vir do jeito que está. Não tem problema, fica aqui, o pastor vai ficar do teu lado. A esperança, tão somente aceite a boa vontade do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos neste momento, ó Pai, pela vida, meu Deus, do Mateus, que aqui se encontra, pela vida, meu Pai, do Thierry, Senhor. Eis aqui a mãe deles, ó Pai, a tua serva, a irmã Solange, que tem passado tanta luta, tanta guerra na sua caminhada na terra, mas o Senhor tem sustentado essa mulher. Eu conheço, ó Pai, a história dela, Senhor. Nós conhecemos a história da Solange, nós conhecemos a história do Mateus que está aqui, já teve a beira de morte, tanta situação o Senhor tem livrado, mas o Senhor é poderoso, ó Pai, para o Senhor mudar a história do Mateus, para o Senhor mudar a história do Thierry, Espírito da verdade, nós intercedemos neste momento, pedimos ao Senhor, entra, Pai, neste momento, no coração do Mateus agora, Pai, naquele dia, o Senhor usou aquele pregador para falar comigo. Eu era um preguiço, eu era, meu Pai, como diz o ditado popular, um pé de cana, vivia na promiscuidade, na prostituição, eu vivia, meu Pai, nos vícios, mas o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida, naquele dia, através daquele homem, o Senhor mudou e vem mudando a minha história. Hoje eu estou aqui testemunhando do poder regenerador, meu Pai do Senhor. Somente o Senhor pode mudar o coração do homem, em lugar de desejo de pecado, colocar o desejo de te obedecer, o desejo pela tua palavra, o desejo pela oração. Isso não vem da religião, não vem do religioso. Evangelho é poder de Deus, como disse Paulo. Aleluia, porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. É necessário crer, Pai. Trabalha na vida deste homem agora, de uma maneira diferente. Em nome de Jesus, arrancando todo engano do coração, abra a mente, o entendimento, o Espírito do Senhor vai operar na vida do Mateus agora. Que ele não vai sair da mesma forma que ele adentrou por essas portas, sim. Nós oramos, ó Pai, pela vida do Thierry e pela vida daqueles que estão assistindo essa live. Que ele nos tome isso.
alcança esse homem, essa moça, esse pai, essa mãe tem orado, essa mãe, meu pai, tem clamado pela vida do filho que está no mundo do crime, que está no mundo das drogas, tem derramado lágrimas pelas madrugadas, tem derramado lágrimas, pedindo ao ser salva, e ainda não chegou esse tempo, mas o Senhor, meu pai, traga meu renovo, neste momento, sobre a vida da tua filha, sobre a vida do teu filho, para permanecer orando, permanecer buscando, porque tudo há um tempo determinado pelo Pai. O Pai vai se manifestar em determinado momento, vai trazer para a tua presença, Senhor Pai. Alcança neste momento esse bairro, os quatro cantos da terra, opera poderosamente. Aquele que está lá e vai alcançar, o Senhor vai, meu Pai, se manifestar. O teu Espírito vai trazer regeneração, vai trazer mudança, vai trazer salvação dentro desta casa. Entra, meu Deus, agora. Entra, Senhor, agora, dentro desta casa. Entra, meu Deus, agora, dentro deste lar. Entra agora dentro deste coração endurecido. Em nome de Jesus Cristo. Porque a tua palavra é como martelo que esmiuça a peia. A tua palavra rompe. Em nome de Jesus Cristo, salva. Que haja arrependimento neste momento, ó Pai. Aqui, ó Deus, e aonde esta palavra chegar, haja salvação. O maior bem do homem na terra é a salvação, através do arrependimento. A tua palavra diz que a alegria diante dos anjos de Deus, quando um pecador na terra se arrepende, e Deus se levanta no trono e se alegra pelo pecador que se arrepende. O pecador, meu Pai, que reconhece a necessidade de redenção, e que somente Jesus pode ser liberto. Liberta, Pai. Repreenda agora todo espírito maligno. Repreenda agora espírito do vício, repreenda agora espírito, repreenda todo espírito maligno agora, em nome de Jesus Cristo, nessa por terra toda obra de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.